Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você. Olá, tudo bem? Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Um bom dia a todos que acompanham, já estão acostumados, já estão nessa sintonia do programa Madrugada com Deus. Quem vos fala, Júlio Jesus, que é um prazer estar aqui, é um prazer de verdade, tá? É uma satisfação muito grande poder falar com você. Poder adentrar a sua casa por intermédio da rádio Imembuí, a casa de todos vocês gaúchos de Santa Maria, e a todos vocês que nos acompanham pela internet, essa grande rede mundial de computadores. Vamos falar um pouquinho disso? Vamos falar só um pouquinho, vamos dar uma pausa aqui nas mensagens dos Espíritos para falar que a internet, ela é, sim, uma cópia de uma grande rede que existe no mundo espiritual. Loucura isso? Não. No mundo espiritual, que é um mundo muito mais avançado do que aquele que nós vivemos aqui, pois o mundo material é uma cópia do mundo espiritual. E te digo mais, é uma cópia rudimentar, inferior, de verdade. O mundo espiritual há uma evolução muito maior em todas as áreas do que a evolução ou a tecnologia que nós temos hoje no mundo material. A gente fica admirado, não é? Com tanta tecnologia que surgiu nessas últimas décadas, especificamente nessa última década, mas esta tecnologia que nos impressiona tanto, no mundo espiritual já é passado. Esse negócio de entrar numa rede para poder pesquisar coisas, isso no mundo espiritual já está no passado, sim. A pesquisa que se faz no mundo espiritual é via pensamento. Você se conecta com o que você quiser pelo pensamento. Jesus já nos dizia isso. Por que Jesus orientou a todos a orar e vigiar? Não é? A palavra de Cristo Jesus está lá na Bíblia Sagrada, no Evangelho de Jesus. Orai e vigiai para não caíres em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne ela é fraca. A vigilância que você faz nos seus pensamentos te impede de você entrar em uma rede de negatividade. Se você vigiar os seus pensamentos, você não vai se deparar envolvido em uma rede de maldade, uma rede de tristeza, uma rede de descontrole sexual e tantas outras redes que existem no mundo. Não é assim na internet? Quando você está com seu smartphone, fome é brincadeira, né? Smartphone na mão, você pode acessar o que você quiser. Então você entra nessa rede onde você quiser. Não é diferente no mundo espiritual, só que a rede lá ela é muito mais abrangente porque ela se conecta pelo seu pensamento. Quando você começa a pensar em tristeza, o que acontece? Você não fica triste? Fatos tristes da sua vida te deixam triste. Da mesma forma que você, se entrar numa rede onde só passa, né, entrar num site onde só passa coisa ruim, você vai ficar triste, não vai? Não vai ficar ali sobre aquelas vibrações? A internet do mundo espiritual, é o pensamento. Jesus, sabendo disso, ele disse, orai e vigiai. Vigiai os teus pensamentos para não caíres nas tentações do mundo, para não ser influenciado pelo mal. Então essa rede que foi trazida para nós é para que possamos acessar tudo que há de bom nesse mundo. Já que a internet nos possibilita encontrar tudo o que queremos, vamos buscar o que há de bom. Porque se buscarmos o que há de ruim, nós vamos achar, certo? Então, se nós temos a opção de nos ligarmos ao que é bom, olha o exemplo. Você que está acompanhando o programa Madrugada com Deus, é porque você está em busca do que é bom para você. O que é bom?
aquilo que te preenche, aquilo que te completa, aquilo que te faz uma pessoa melhor, aquilo que te faz um espírito melhor, um ser melhor. Então nós temos que buscar isso mesmo. Então o programa Madrugada com Deus, usando dessa tecnologia trazida do mundo espiritual, leva até você este conhecimento, esse entendimento mais amplo do que realmente é o mundo da verdade, esse mundo de onde viemos e vamos voltar, gente. É fato que todos nós vamos desencarnar e vamos voltar para onde? Para o nosso mundo de origem, o mundo espiritual. Tá certo? Olha, no programa de hoje nós teremos aqui a palavra de um cigano que nos dá uma aula de espiritualidade. E coincidência ou não, ele vem falando disso, da necessidade de ficarmos alerta aos nossos pensamentos para não nos ligarmos nas coisas ruins. Pois é tão sutil, gente, é tão sutil que a gente nem percebe. Quando você não vigia os teus pensamentos, você entra nestas conexões e nem percebe. Quando vê, já está totalmente envolvido. Vou dar um exemplo. Tem pessoas que morrem de ciúme. Não tem ciúme de tudo, não apenas do companheiro ou companheira, dos filhos ou das filhas, mas tem ciúmes até das coisas, objetos, das coisas pessoais, dos objetos que adquiriram. Por quê? Porque ela se conecta a outros espíritos que também têm esse apego com as coisas, e esses espíritos ficam ali fermentando a cabeça dela. É frequência, tudo é frequência. Se a minha frequência ela está naquela faixa do ciúmes, ela vai vibrar com outras frequências afins, quer dizer, com outras energias afins, com outra sintonia, com aquela sintonia. Então precisamos vigiar, sim, tá certo? Então o nosso amigo Pablo de Paula vai nos trazer uma lição sobre os pensamentos, a vigilância que precisamos ter, tá bom? E depois nós vamos também aprender com o Evangelho de Jesus. O Evangelho é de Jesus, mas ele foi trazido pelos evangelistas Marcos, Lucas, Mateus e João. Marcos, Lucas, Mateus e João foram aqueles que trouxeram as lições de Jesus, escreveram os evangelhos, as informações, as lições, os exemplos que Jesus deixou no mundo. Mas existem muitas dúvidas, não é? Muitas interpretações errôneas daquilo que Jesus quis dizer, das lições que Jesus quis deixar. Por quê? Porque nós somos seres espirituais que estamos em busca de amadurecimento. O que fez Jean-Baptiste Rostand? Ele simplesmente, estudando os 4 evangelhos, ele foi em busca de quem poderia nos informar melhor sobre a palavra é essa, sobre aquilo que Jesus quis dizer, que fora traduzido pelos evangelistas. Então, os 4 evangelhos, revelação das revelações, trazidos por Jean-Baptiste Rostand. Eu convido a você a estudar, mas estudar profundamente. A Casa de Maria, por orientação do seu coordenador espiritual, dirigente espiritual, Dr. Adolfo Schutz, trouxe esses 4 livros, gravamos uma gravação feita por Paulo de Moraes, muito boa, pelo sentimento que ele colocou nasquelas gravações que ele fez, e disponibilizamos a todos vocês, tá certo? Então vamos ter nesse programa de hoje essas 2 aulas maravilhosas. Mas antes de mais nada, eu quero convidar a você a orar. Como é importante uma prece, né? A prece é fundamental, gente. A prece é uma ação que tomamos para desbloquear a nossa mente, para literalmente limpar a nossa cabeça de todo tipo de má influenciações. E todos nós somos sujeitos, todos nós estamos sujeitos a estas más influenciações. Todos nós não somos santos.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pater noster, qui es in celis. Estamos de volta no programa Madrugada com Deus. E eu peço sempre a Deus que te abençoe em todos os momentos da sua vida, mas em especial neste dia que está amanhecendo. Daqui a pouquinho nós estaremos de olhos abertos para mais um período de vida, mais um período de 24 horas. 24 não, né? Que os primeiros minutos ou as primeiras horas de cada dia nós passamos dormindo, não é? O que significa que o nosso corpo está sendo preparado para a jornada do dia, não é? A primeira coisa que nós fazemos para viver bem é preparar-se, não é? O espírito, quando incorpora naquele corpinho tão frágil que nós conhecemos como um feto e tornando-se um bebê, ele está ali se preparando para a jornada da vida, até o dia de sua morte. Todos os dias nós nascemos. Todos os dias Deus nos permite o renascimento. Quando você dorme, é como se desencarnasse, saísse da carne. E é o que acontece naturalmente com o nosso espírito, sai da carne, desencarna. Morrer não porque o corpo não apodrece, porque está sobre a energia do espírito, mesmo fora da carne. Ainda existe uma conexão, uma grande conexão invisível, mas uma linha invisível que passa toda a energia do espírito para o corpo que está ali se preparando para o dia seguinte. Mas nós estamos desencarnados, fora da carne. E aí o espírito estará se preparando também para essa jornada, para mais uma jornada do dia. Olha que interessante e real. Todos os dias desencarnamos e encarnamos novamente. Então, que ao amanhecer, quando nós encarnarmos, quer dizer, acordarmos, possamos ter mais condição de aproveitar das bênçãos de Deus. Gente, todos nós queremos ser abençoados, não é? Mas a bênção é a vida. A vida já é esta grande bênção. E diante dessa imensa bênção, nós temos oportunidade de somar tantas experiências, de viver tantas situações. Cabe a nós é sabermos aproveitar cada uma das situações. Se Deus é todo esse infinito amor e está presente em toda parte, é onipotente, onisciente, esse Deus que for apresentado por Jesus a nós como amor, Ele só quer o nosso melhor. E se Ele nos permitiu esse renascimento, essa incorporação, esse amanhecer, né, esse despertar para mais um dia, é porque Ele confia que nesse dia nós vamos melhorar, vamos conquistar, vamos aprender muito, vamos nos superarmos, né? Nós vamos nos superar sim. Então acredite, meu irmão, acredite que esse dia vai ser muito mais proveitoso do que todos os outros. Os outros foram bons, esse tenha certeza que vai ser melhor, pois esse dia Deus confiou a nós, não é mesmo? Gente, olha, não vamos ficar com muita conversa não, vamos passar a palavra aos espíritos. Você me permite passar a palavra ao cigano Pablo Hernando? Olha lá, já eu me confundi aqui com Julio Del Toro, estou com Julio Del Toro na cabeça, não, é Pablo Hernando, que vem nos falar aí sobre a necessidade de ficarmos vigilantes aos nossos pensamentos, para que os nossos pensamentos firmes, fortes, possam atrair para a nossa vida aquilo que realmente precisamos, tá bom? Então vamos ouvir
Pablo Hernando e na sequência nós vamos voltar para conversar um pouco mais com todos vocês, tá bom? Então vamos lá, com vocês, Pablo Hernando. Graças a Deus. Ele disse tudo. Não tem muito a dizer. Basta que tu tenha fé. Basta que tu acredite nella força que tu tens dentro da tua alma, dentro do teu coração, para que tu afastes as tormentas, a tristeza, os rancores, o ódio, para que tu consiga caminhar na tua jornada sabiamente, sem a tristeza, haja com sinceridade naquilo que tu queres. No fundo, tu sabe o que é certo e o que é errado. No fundo, tu sabe as limitações. E quando tu não respeita isto, tu não está indo de acordo com os ensinamentos do Cristo. Porque aí tu coloca a ambição, a tua vontade material adiante, e com isso, tu começa a ter alguns erros consecutivos em busca daquele sucesso, em busca daquele poder momentâneo. E esses erros consecutivos, tu vai ter que fazer isto para sustentar o primeiro ato involuntário que tu fizestes. Por isso os muitos perdem reencarnações, dificultam as missões espirituais por falta de planejamento, por o querer, vaidade, ego. E tudo isso o mal sabe fazer. O mal chega sorrateiro, invisível aos olhos e aos sentimentos, te proporcionando exatamente aquilo que tu queres, pero que o mais importante é tu agir com sinceridade consigo, para que tu não caia nessas armadilhas novamente, e com isso venha cometer os deslizes. Por isso que nós chegamos cantando, bailando, para afastar essas tormentas que está a acompanhar cada um, tirar esses miasmas, essas vibrações espirituais que te trazem cansaço, dolores, doenças, tristezas, aonde o melhor remédio para ti é se cerrar no teu quarto, ficar dias e noites sem comer, sem beber, sem um relacionamento das tuas familiares, das pessoas que tu ama, porque tu prefere ficar escondido nessas doenças espirituais, nessas tristezas espirituais, que muitas vezes tu não sabes onde foi a origem. Muitos se sentem incomodados. Um bando de gitanos coloridos, bailando e cantando, descompensados, é verdade, porque os medianeiros não deixam, mas o que contagia a energia que está em todo o ambiente. Às vezes tu só enxerga 1, 2, 3, 4, mas são dezenas de espíritos amigos, impulsionando os teres para a liberdade espiritual. Comece a juntar as riquezas espirituais. Comece a juntar as caridades trazidas e pedidos pelo Cristo, para que cada um seja um exemplo desse espírito, deste medianeiro, Cristo Jesus, que tu possa proporcionar a cura do sorriso, a cura do amor, a cura da caridade,
sem exigir nada em troca. Faças como Jesus. Diga a teu irmão que tu amas. Diga a teu inimigo que tu perdoa. Mesmo que tu não saibas a origem disso tudo. Mas se tu estar a enfrentar uma tormenta, tenha certeza e a convicção que parte desse enredo tu tem uma grande participação. Mesmo que aquele que te ofenda tu não lembre do rosto, dos olhos. Tu não entende porque gratuitamente tu foi agredido. Mas os teus cobradores espirituais sabem. Muitas vezes tu entra em locais, tu passa por pessoas e a vibração não é muito boa. Está aí a resposta para que tu se melhore. Para tu apoiar los teres quando está tudo muito bem, é muito tranquilo. Mas é aí aonde tu abaixo o escudo de defesa, tu fica invigilante e é onde o mal se aproxima. Por isso que nós dissemos, mude os móveis de lugar, joga na tinta na parede, o que está quebrado, jogue no lixo, não conserte. Se tu queres para você, dê a quem precisa, dê a caridade. Para que juntar aquele monte de roupas para que tu comece toda segunda-feira um novo regime? Para que tu vai gastar mais do que tu ganhas? Não condicione coisas abaixo da cama. Organize as tuas gavetas. Tudo isso é uma mudança de energia. E os espíritos que estão trazendo esse entrave, essa dificuldade de evolução, é isso que eles fazem. Se tu perceber alguém que está com uma doença espiritual, ele dificilmente sai da rotina. Abre a porta, senta na poltrona e ali fica. Não quer mais tomar banho, não quer mais se alimentar. E se tu for reclamar, raivoso ele fica, gritando, blasfemando, se esconde no quarto. Outros se escondem por trás de drogas, bebida, sexo. Os mesmos erros que ocasionaram os deslizes do passado. Pero, Ritano, eu não faço isso. Talvez hoje não. Mas no teu passado, provavelmente tu errou. E se tu reencarnou, os primeiros inimigos que tu tem que lidar, cuidar, amar, tua família. O núcleo que tu mais tem que se apaziguar, que tu tem que mais cuidar, porque tu casa, tua fortaleza, teu porto seguro. Lá tu sacia tua sede, tua fome, tu se recompõe, tu fazes os trabalhos espirituais em desdobramento. Então eu sonhei com isso, tu não sonhou. Tu estava lá. Eu tive um pesadelo. Sim. Tu não orou. Tu não pediu para os guias espirituais velares pelo teu corpo e tua alma. Tu foi sequestrado. Muitos chegam do trabalho material, nem no banho vão. Deitam tua cama e ali dormem.
estou muito fadigado, estou muito cansado, vou dormir aqui mesmo. Toda vibração tu botou arriba da tua cama. Mas foi só uma vez. O mal só precisa de uma oportunidade. E o mal não é escandaloso. Chega sorrateiro, amigo, te proporcionando até riquezas, para que do futuro tu se perca. O mal não tem pressa, mas o mal também não perde tempo para o irmão que vigilante está. O mal não perde tempo para aquele irmão que começa a colocar nos pequenos atos da vida o sentimento do amor. Existe uma falange, um grande grupo espiritual e vigilante. E aí, eles vão migrando. Vai ser cada um de nós aqui, de manhã e à noite. Faça-lo na prece. Uma prece para o Brasil, uma prece para tua família, para o teu trabalho. Cada um de nós irá ser, como dizem, um poste de luz que vai iluminar. E essa luz irá fazer uma grande abóbada de luz que irá afugentar essas sombras, que irá afastar essa tristeza e que possa trazer na vida de cada um pouquinho mais de bailado, um pouquinho mais del amor. É isso que nós somos. A beleza do Espírito não está nos adornos, no conhecimento apenas espiritual. Está na capacidade do amor, de perdoar. E Deus, quando permitires que cada um de los seres encarnassem, dê um cheque em branco para você, para que ali tu coloque as obras que tu queres fazer, os compromissos que tu tem que superar, a chance de tu equilibrar na balança da vida e da justiça os erros cometidos de outrora e nos momentos que acá estão. Não que a vida seja uma troca, mas para tu receberes o que tu vai ofertar. E o Cristo ensina: oferta aos pequeninos, ofertam aqueles que ao menos sabem pedir, oferta o conhecimento e a sabedoria, através de pouquitos minutos de prece, oração e amor, para que tu se liberte de qualquer coisa. Não existe nenhuma magia negra, por mais antiga que seja. Não existe nenhum tipo de magia capaz de superar o amor. Nenhuma. Pode chamar todos os magos, feiticeiros, bruxos. Nenhum é capaz de destruir o amor. Porque o amor foi ensinado por Deus e foi plantado em cada semente pelo Cristo Jesus. E os seres foram todos feitos similar e igual a Deus. Podes curar, pode melhorar o ser espiritual que tu eres. Tu é livre
e mesmo enfrentando, estares muito próximo das zonas de expiações, tu tens o teu livre-arbítrio. Não é fácil, mas também não é impossível. Tudo isso porque hoje e sempre que quiseres estarão rodeados em volta de espíritos amigos. E nós não queremos nada, nem uma vela que seja. Já estamos desprendidos disso. O que nós queremos é que faça cada um de los teres refletir nas suas condutas o amor do Cristo, o amor incondicional de Madre Maria, para que possam caminhar em paz e possam iluminar os corações e os espíritos eternos de cada um de los teres. Que Deus bendiga a todos teres. Muchas gracias. Tá aí. Quanto conhecimento, não é? Como é importante estudarmos. Sabe que Jesus falava disso, né? Mas Jesus falava disso tudo? Claro que falava. Quando ele diz, conheça as verdades e as verdades vos libertará, ele está falando de quê? De buscarmos o conhecimento. Só o conhecimento nos liberta de qualquer que seja o mal. Quem é que não tem a sua prisão? Ah, Júlio, que prisão? Eu sou livre, não sou preso por nada não. O problema que você enfrenta é uma prisão. O problema nos limita. E toda limitação nos aprisiona, não é? Ah, eu não consigo ir para a Europa, por quê? Porque eu não tenho dinheiro, estou devendo, como é que eu vou para a Europa? Então você se aprisionou, de uma certa forma você está limitado. Então vamos ganhar dinheiro para não sermos mais limitados. Ah, eu estou com um problema de saúde. O problema de saúde te impossibilita de fazer muitas outras coisas, então você está também limitado. É uma prisão, gente. Os problemas são prisões que precisamos nos libertar deles. Como? Pelo conhecimento. Se eu conheço um endereço, eu não vou me perder. Se eu conheço um mapa que me leva ao que eu quero, eu vou seguir aquele mapa e chegarei. É o conhecimento. Os espíritos nos ajudam a chegar onde queremos. Gente, olha, hoje é domingo. Ontem tivemos atendimento, assistência espiritual. Aqui em São Paulo, tivemos assistência espiritual. Em Londrina, assistência espiritual. Lá em Pouso Alegre e também, são esses 3 lugares. 4 lugares, São Paulo, Londrina, Pouso Alegre, 3 lugares. É isso mesmo. Só que no feriadão do dia 20, tivemos a caravana de luz pela primeira vez, e muitas outras virão, no Rio de Janeiro. Mas olha, eu quero chamar a atenção aqui de vocês, como foi difícil irmos ao Rio de Janeiro. Olha quanta dificuldade, sempre tinha um empecilho. Para fazer o bem, sempre você encontra empecilhos. Para fazer o mal, gente, é impressionante. Parece que tudo se abre. Não é? Você não concorda? Quando você quer fazer uma coisa de errada, parece que tudo dá certo. Você fala, caramba! Mas quando você quer fazer o certo, quando você quer fazer o bem, há uma dificuldade imensa. Mas aí eu te pergunto, o que quis dizer Jesus há 2000 anos falando sobre a porta estreita? Não é? A porta estreita leva à salvação. A porta larga leva à perdição, à ilusão. Quando você quer fazer o bem, é essa porta estreita que você tem que entrar. Mas quando não, torna-se tudo muito fácil. Então, olha, houve muita dificuldade para as caravanas de luz chegar até o Rio de Janeiro. Mas nós chegamos. Graças a Deus, e tudo ocorreu
conforme um planejamento espiritual, gente. Tudo é bem planejado pela espiritualidade. Nada acontece por um acaso. A sua vida, ela não é casual. Não é mesmo. Você sabe que eu vou conversar um pouco com vocês sobre casualidade. Eu sempre acreditei que nunca existia acaso. Sempre acreditei nisso. Mas eu ficava em dúvida em relação a uma coisa. Se não existe acaso e tudo é programado, então eu simplesmente não tenho livre-arbítrio. Eu só faço aquilo que foi programado por Deus. Onde está meu livre-arbítrio nisso? Não é? Se nada é por um acaso, um acidente não foi uma casualidade, encontrar com uma pessoa não foi uma casualidade, foi uma programação feita, então eu não tenho este dito livre-arbítrio. Então eu fui perguntar, gente, a fé, ela tem que ser racional. Se você tem dúvida de alguma coisa, não importa a sua crença, pergunte ao seu pastor, seu padre, ao seu bispo, ao seu mentor, ao seu amigo, seu médium, seu instrutor espiritual. Pergunte, porque a fé, ela é racional, então temos que perguntar para tirar as nossas dúvidas e usar da nossa racionalidade, na nossa compreensão. Então eu fui perguntar, escuta, então se não existe casualidade, eu sou apenas o efeito de um planejamento? Bem esclarecido fui pela espiritualidade que me orientou que eu sou livre e a minha liberdade me faz pensar o que eu quiser. Todos os meus pensamentos geram forças que atraem as situações que eu vivo. Então, aquilo que acontece comigo não é por um acaso, porque fora eu próprio que planejei. Como? Com os meus pensamentos. Se eu penso muito negatividade, acontecerá fatos correspondentes ao que eu estou gerando. Não é? Se eu penso, eu vou crescer, eu vou conquistar, meu pensamento é de conquista, eu vou conquistar. Porque o meu pensamento está gerando essa força irá atrair oportunidades para que eu conquiste aquilo que eu quero. Eu vou ser um cantor, tá? Um exemplo. Longe de mim, né? Essa voz aqui, cantor, nessa encarnação, nunca. Pois bem, eu vou ser um cantor. Então vou cantar, eu vou ser um cantor. O que eu tenho que fazer? Eu penso, eu desejo e eu vou buscar. Então eu começo a me preparar para ser um cantor. A minha vibração vai me levar a estar junto com pessoas que também desejam o mesmo. Quer dizer, eu vou estar no meio dos artistas. E esses artistas, da forma deles, vão me apoiar de algum jeito, me ensinando e tal. E eu vou chegar onde eu quero. Então não foi coincidência, foi uma criação do meu pensamento. Os fatos que ocorrem comigo ou com você não são casuais. Os fatos que acontecem na sua vida é criado por Deus. Que Deus é esse? Deus, aquele que Jesus nos apresentou. Vós sois deuses. No Evangelho Jesus diz, você é o Deus. E o que o Deus faz? Cria vida, não é? Então você, como Deus, é responsável, criador da sua vida. Os seus pensamentos criam toda a sua trajetória, toda a tua vida. Mas Deus cria todas as vidas. O que importa é a sua vida. Você é responsável pela sua vida. Você é um Deus que você pode tudo fazer. Mas tem que ter a responsabilidade de arcar com as consequências dos seus feitos. Isso é Deus. Então, gente, nós precisamos sempre ficar vigilantes a tudo que pensamos, sentimos e fazemos. Não é? Diz um amigo nosso, Juan Domingues, que se alinharmos, eita que eu tô com um ferro na boca que é difícil expressar algumas palavras, né? Alinharmos o pensamento ao sentimento e as ações, gente, a nossa vida segue equilibrada, literalmente. Eu penso, eu sinto e eu faço. Eu penso, esse pensamento me gera um sentimento, esse sentimento junta-se ao pensamento e me dá
o desejo, a energia, a capacidade de fazer. Agora, se eu penso, só que o sentimento está em atrito, quer dizer, eu estou desalinhado, penso, mas o meu sentimento não corresponde aos meus pensamentos, cria um atrito entre essas duas forças, eu não consigo realizar. Alinhar as forças é uma necessidade, alinhar o que pensa, o que sente, para que o que faça corresponda realmente ao seu bem-estar, ao seu desenvolvimento, ao seu crescimento. São muitas lições que nós recebemos destes amigos espirituais, muitas, graças a Deus, que nos permite que venha a nós o Paráclito, o Espírito de verdade, aquele que Jesus, em sua oração a Deus antes de morrer para a matéria, ele disse: Senhor, rogo ao Pai que deixe o Paráclito, o Espírito de verdade, aquele que vai retificar tudo o que eu disse e vai completar, complementar aquilo que eu não pude dizer. Quem são estes? Ou quem é o Paráclito? Senão os Espíritos Santos. Quem é o Espírito Santo tão falado? Aqueles que se santificaram pela verdade dos ensinamentos de Jesus. Como se santificar? Botando em prática, gente. Botando em prática aquilo que Jesus nos ensina. Olha, tem um outro amigo nosso, o caboclo, ele chama-se Sete Flecha. E ele nos ensina que, se nós exercermos a nossa religiosidade em todos os momentos de nossa vida, nós transformamos ela para melhor, lógico. Exercer a religiosidade. Que religião você tem? Você é um crente? Você é um evangélico? Você é um umbandista? Você é um kardecista? Você é um Hare Krishna? Você é um evangélico, já disse? Você é um católico? Seja o que for, exerça a sua religião no seu dia a dia e você transforma a sua vida. Não deixe que a religião esteja num campo separado da sua vida. A religião tem que estar junto com você em todos os seus atos, pois a religião nos ensina a religarmos a Deus. Nós precisamos ser mais religiosos em todas as ocasiões de nossa existência. Aí mudamos esse planeta, gente. Mudamos mesmo. Por quê? Porque estaremos religados a quem? A Deus. Infelizmente, habituou-se a ir a uma igreja, exercer a minha religiosidade. Olha que erro. Eu vou à minha igreja porque eu sou religioso. Mas por que não a minha igreja me acompanhar? Estar comigo? Por que não praticar aquilo que eu ouço dentro da igreja? Eu não conheço nenhuma igreja. Igreja é uma expressão para falar de casas religiosas por geral, tá? Pode ser o seu templo de Umbanda, seu terreiro de Candomblé, pode ser o seu... Enfim, estamos falando da sua casa de fé. Se eu exerço o que a minha casa de fé me ensina, eu vou me tornar pessoa melhor. Então eu tenho que ser religioso a qualquer momento. Precisamos praticar a religiosidade e passar adiante para os nossos este exemplo, esta lição libertadora. Jesus sempre foi o mesmo, olha só. Jesus, ele não mudou a sua personalidade por estar em uma festa. Ele estava numa festa, não é? O primeiro milagre que Jesus fez foi numa festa de casamento. E ele não mudou a sua personalidade, ele era o mesmo, ele era ali Jesus. E com todo aquele amor, percebeu que as pessoas precisavam de comemorar e tinha acabado o vinho. Será que foi uma casualidade? Não. Ali ele demonstrou o seu poder transformador dos fluidos e fez a água virar vinho. Jesus não mudou quando ele estava diante de uma pressão feita pelos ditos sacerdotes, representantes de Deus, quando queriam que ele
estivesse contra Roma, pois ele foi ali, ele foi colocado em saia justa, como a gente costuma dizer, pois os sacerdotes perguntaram para ele: você acha justo, Jesus, pagar impostos? E ainda trouxe os seus soldados, né? Os soldados romanos estavam presentes junto com o povo ali, e os sacerdotes, numa armação, perguntou: você acha justo, Jesus, pagar imposto? E Jesus, ele continuou sendo o ser religioso que era, religado a Deus. O que ele disse: eu sei que você quer me colocar em saia justa, eu sei a maldade no seu coração, pois bem, me dá aqui uma moeda. Olha essa moeda, o que tem nela? Ah, tem a estampa de César. As inscrições é de César. Então pegue essa moeda, dê a César o que é de César, mas a Deus o que é de Deus. Uma pessoa que é religiosa, ela consegue lidar com as situações mais difíceis, gente. Olha o exemplo deixado por Jesus. Estava na saia justa, mas não perdeu a sua religação com Deus e soube se sair de uma forma que não ficou contra o povo, nem contra Roma, e deixou que aquele povo, aquele sacerdote que queria o pegar, intrigado. Então ele ajudou a todos ao mesmo tempo, graças ao quê? A sua ligação com Deus, a sua religiosidade. Seja religioso e você vai se tornar um pai melhor, um filho melhor, um esposo, uma esposa melhor, um profissional melhor, um ser melhor. Mas olha, o nosso tempo já está escasso, meu Deus. Então olha, com vocês o Evangelho de Jesus, certo? O Evangelho é de Jesus, mas Jean-Baptiste Rustin nos trouxe uma apresentação diferente, ampla deste Evangelho de Cristo Jesus. Vamos aprender um pouco? Passamos a apresentar os 4 Evangelhos. Revelação da Revelação. Jean-Baptiste Rustin. Narração: Paulo de Moraes. Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 9, versículos 35 a 38. Jesus ia por toda parte fazendo o bem, a seara e os trabalhadores. Percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as doenças e enfermidades. À vista das multidões, compadecia-se delas, porque andavam entregues à miséria e ao abandono como ovelhas sem pastor. Então dizia a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande operários para a sua seara. Número 127. Os homens, entregues a si mesmos, precisavam ser grupados sob uma lei a que pudessem obedecer, porquanto a lei de Moisés, excetuados o decálogo e os preceitos do amor a Deus e ao próximo, se lhes tornara no tocante às prescrições materiais, ao seu ponto de vista humano e, sobretudo, às tradições que os levaram a colocar a lei de Deus debaixo do alqueire, um jugo que repeliam, como fazeis hoje com o que na lei da Igreja, excetuada a lei de Jesus, é obra humana, os mandamentos humanos, as interpretações humanas que, fazendo aditamentos àquela lei simples e sublime, a alteraram, lhe falsearam o sentido e a aplicação. A multidão era grande. Dispondo de limitado tempo para estar entre os homens, Jesus concitava seus discípulos a reunirem à volta de si
todos os de boa vontade que pudessem pregar a moral pura que ele ensinava. Pastor vigilante tinha necessidade de outros pastores que fossem por toda parte arrebanhar suas ovelhas. Não nos cansaremos de repetir: tudo tem sua razão de ser, tanto da parte dos incumbidos de continuar a obra de Moisés, como da parte da igreja encarregada de continuar a obra de Jesus. Tudo o que ocorreu tinha que ocorrer, de acordo com os tempos e as inteligências, sob a ação e por entre as lutas da razão humana e do livre-arbítrio do homem a se debaterem nas mãos possantes do progresso. Tudo tem sua razão de ser, conformemente às épocas e a cada fase da vida da humanidade, que vai recebendo progressiva e sucessivamente, em cada era, nos tempos pré-determinados pelo Senhor e mediante uma nova revelação, o desenvolvimento e o progresso adequados ao estado das inteligências. Hoje passou o tempo do reinado da letra, que agora mata. Soou a hora do advento do Espírito, que vivifica. Nos vossos dias, em que se abre uma nova era, vendo Jesus, como ao tempo da sua missão terrena, todos os povos carregados de males e dispersos como ovelhas sem pastor, deles se apiedou e nós vimos, em seu nome e de ordem do Senhor, repetir-vos estas palavras que ele dirigiu a seus discípulos. A seara é verdadeiramente grande, mas há poucos trabalhadores. Rogai ao dono da seara que mande trabalhadores para ela. Reuni em torno de vós todos os homens de boa vontade que possam pregar a moral que Jesus ensinava. Pastor vigilante, ele ainda necessita de outros pastores que vão por todos os pontos da terra arrebanhar suas ovelhas. Trabalhadores novos e fiéis, verdadeiros espíritas, novos discípulos do Mestre. Ide, guiados pelos Espíritos do Senhor, que se comunicam com os homens, trazendo-lhes a nova revelação, que não vem destruir a lei, mas completá-la por meio dessa revelação. Ide e ensinai as nações. Explicai-lhes em espírito e em verdade a lei do Mestre. Explicai-lhes essa mesma revelação, os ensinos daqueles espíritos, virtudes dos céus que de lá se abalaram. Exortai vossos irmãos pelo Espírito e pela palavra, na ordem material, moral e intelectual, à prática da virtude e do dever, do trabalho, do amor e da caridade, e desse modo à prática da fraternidade humana. Reconduzia ao aprisco as ovelhas desgarradas que erram pelos pântanos áridos do erro e da mentira, presas da intolerância, do fanatismo, da superstição, do despotismo religioso ou da incredulidade, do materialismo, e graças a essas influências deletérias, presas também do orgulho, do egoísmo, da avareza, da cupidez, da inveja, do ciúme, da sensualidade, da intemperança, da luxúria, numa palavra, dos vícios e más paixões que degradam a humanidade. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação,
Jean Baptiste Rustin. Tá aí, depois desse Evangelho de Jesus, segundo os Espíritos, pois o Evangelho não é de Rustin. É um erro dizer que o Evangelho é de Rustin. Não, o Evangelho é de Jesus. Rustin, para ajudar a nós termos uma compreensão maior, foi orientado ou foi perguntar, né? Foi se consultar com os Espíritos. Foi ser assistido pela espiritualidade para trazer esses 4 livros maravilhosos, os 4 evangelhos, revelação das revelações. Pois bem, gente, o nosso tempo é escasso, infelizmente acabou. Eu desejo a você um domingo maravilhoso, junto à sua família, que você possa descansar o seu corpo, refazer as forças físicas, emocionais, mentais e principalmente a força da alma. E nada melhor do que a família para nos fortalecer, não é mesmo? Que esse domingo seja repleto de religiosidade em suas almas, tá bom? Salve Jesus! Salve nossa mãe, Maria Santíssima! Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você.